Dentro, os rolos estão expostos em luz reduzida e com calor controlado para evitar qualquer possibilidade de dano. Os pergaminhos foram encontrados no deserto há 50 anos por um pastor beduíno. Eles todos têm aproximadamente 2.000 anos. Juntos, os 800 pergaminhos nos dão uma visão única da vida diária de uma antiga sociedade judaica que viveu na Terra Santa no mesmo tempo em que Jesus começou seu ministério. Eles contam histórias extraordinárias da vida diária, leis e crenças desse povo. A maioria dos pergaminhos foi encontrada em fragmentos que precisavam reconstituição, mas alguns manuscritos de couro foram encontrados quase intactos. Na etapa seguinte de sua expedição, Theod fez uma busca minuciosa nos manuscritos, procurando qualquer escrita em um estilo semelhante ao papiro de Jesus. Ele sabia da importância da descoberta, se pudesse encontrar tais semelhanças. Os pergaminhos foram encontrados a 48 quilômetros de Jerusalém, em Qumran, às margens do Mar Morto. Qumran foi o lar de uma antiga sociedade judaica, conhecida como os essênios. Em 152 a.C., eles deixaram Jerusalém, insatisfeitos com o modo que o templo era administrado. Eles acreditavam que os padrões religiosos haviam caído escandalosamente e se retiraram para o deserto para formar sua própria comunidade, com um estilo de vida simples, de oração e estudo. Eles viveram neste recanto isolado no deserto por mais de 200 anos, independentes da liderança judaica em Jerusalém. Mais uma vez, seguindo a rota de investigação de Theod, Dancona chegou ao local de um massacre antigo. Dancona encontrou-se com o estudioso de Qumran, Hanan Eshel, que lhe mostrou o local. Tal como a caverna dos horrores em Massada, os essênios tiveram um fim trágico nas mãos dos romanos. Em 68 Anno Domini, a 10ª Legião Romana marchou de Jericó e expulsou os essênios, queimando suas casas e destruindo para sempre sua forma de vida. Os essênios devem ter sentido que o fim estava próximo, porque, como sabemos, eles esconderam seu tesouro mais sagrado, os 800 pergaminhos que formavam sua biblioteca, nas cavernas que circundavam Qumran. O povoado de Qumran ficou escondido pela areia por 2.000 anos. Tudo aqui ficou intocado até 1947, quando um pastor beduíno casualmente encontrou os preciosos pergaminhos dos essênios. Theod, mais uma vez, sabia que qualquer coisa encontrada aqui seria de antes de 68 Anno Domini, o ano em que os romanos destruíram o povoado. Então, se qualquer coisa encontrada aqui se parecesse com o papiro de Jesus, seria a prova crucial, apoiando uma data anterior. E esta é a caverna que continha aquele indício decisivo. Conhecida como Caverna 4, 15.000 fragmentos foram descobertos aqui e posteriormente remontados, formando 530 rolos. Alguns creem que os rolos foram danificados pelos soldados romanos com o intuito de destruir para sempre a biblioteca essênia, mas felizmente para Theod, os fragmentos permaneceram, protegidos pela areia seca. Entre os 15.000 fragmentos, Theod encontrou este manuscrito do livro de Levítico. Por ser do Velho Testamento, ele teria sido uma parte central da biblioteca essênia. A caligrafia levítica do fragmento é quase idêntica à do papiro de Jesus, e como todos os rolos do Mar Morto, deve ser anterior a 68 Anno Domini. A aparência geral é a mesma.
Em ambos, as letras estão desenhadas de forma uniforme, os traços horizontais e verticais da mesma grossura. As letras também têm algumas semelhanças. O epsilon vai até abaixo da linha inferior, nos dois fragmentos. Como na cerâmica Lea, encontrada em Masada, os alfas têm a mesma característica peculiar, onde o traço do meio é diagonal em vez de horizontal. Pela primeira vez, o trabalho de Theard empurrou a data do papiro de Jesus para antes de 70 Anno Domini. É um feito extraordinário. Isso nos leva ao período do testemunho ocular. Quanto mais próximo do período do testemunho ocular Theard trouxer o papiro de Jesus, mais certos estaremos que os evangelhos foram escritos por pessoas que conheceram Jesus. Há algum indício de que os evangelhos foram escritos ainda mais cedo? É possível mostrar que foram escritos bem dentro do período do testemunho ocular? Indicações na geografia da Terra Santa sugerem uma data anterior. Temos que viajar a Banias, o ponto mais ao norte de Israel. Na fonte do Rio Jordão está o ponto ao norte visitado por Jesus e seus discípulos. E como no deserto, a paisagem exuberante de Banias é rica em histórias dos evangelhos. É o lugar onde a verdadeira natureza de Jesus foi reconhecida pelo discípulo Simão. Os evangelhos nos contam que foi aqui que Simão declarou ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas é o nome Banias que fornece uma pista surpreendente sobre a data dos próprios evangelhos, pois nos evangelhos de Marcos e Mateus ela tem um nome diferente. Os evangelhos referem-se a este lugar como Cesareia de Filipe, mas este nome não foi mais usado após 62 Anno Domini, quando seu nome foi mudado para Banias pelo rei Herodes. O fato de Mateus usar o velho nome sugere que ele estaria escrevendo quando o nome antigo ainda estava em uso antes de 62 Anno Domini. Essa mudança de nome é mais uma indicação de que os evangelhos foram escritos durante o período do testemunho ocular. Na cabeceira do rio está a cidade de Banias. Ela foi construída por Herodes em homenagem ao deus pagão Pan. Aqui, Jesus deu a Simão o nome de Pedro, após Simão declarar ser Jesus, o Filho de Deus. Como consta nos evangelhos, pois agora eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E é esta gruta aqui no templo pagão que parece ter sido a passagem a qual Jesus se referia, como se fosse realmente um portão para o inferno. As palavras dos evangelhos parecem encaixar com o que hoje podemos ver com nossos próprios olhos. Aqui em Banias, os evangelhos se apresentam mais como uma narrativa de testemunhas. A fim de ajudá-lo a levar a data dos evangelhos ainda mais para trás, Theard voltou ao deserto de Qumran e aos pergaminhos do Mar Morto. Aqui nas ruínas da Caverna 7, arqueólogos encontraram outra minúscula parte dos rolos. Theard achava que ela poderia nos levar mais para dentro do período do testemunho ocular. Esse pequeno fragmento com letras escritas em grego é menor do que um selo postal. A pesquisa de Theard mostrou que é mais um pedaço do Evangelho cristão de São Marcos, com algumas palavras do capítulo 6. Muitas pessoas discutem se esse fragmento mínimo é do Evangelho de São Marcos, mas a prova de Theard é